noite, estimado telespectador. Está no ar mais uma edição do seu Semana em Análise, o programa que traz os temas que dominaram a semana e que vão merecer o devido comentário dos nossos convidados. Eu estou a falar de Luís Jimbo, a quem eu vou já saudar. Boa noite. Muito boa noite, Faustino. Boa noite, meu colega de painel. E boa noite para os telespectadores que nos acompanham a esta hora. Ao Eugênio Clemente também, o meu muito boa noite. Boa noite, Faustino. Boa noite ao colega Luís. Boa noite aos nossos telespectadores. E para começarmos, vamos olhar para as eleições em Portugal. Já tem novo presidente. Trata-se de José António Seguro, que na segunda volta das eleições venceu António Ventura e aqui as sondagens a darem variações entre 71% e 68%. Para a Ventura, 33% e 26%. O facto é que José António Seguro foi eleito presidente de Portugal, embora existam ainda bolsas que não votaram em função do estado de calamidade, por conta das tempestades que assolaram o país. Os dados apresentavam perto de 36 mil pessoas que não votaram. As condições foram criadas e havia inscritos perto de 11 milhões de votantes. As diferenças dos não votantes não são muito impactantes em razão daquelas que votaram e, por isso, José António Seguro foi considerado já presidente em função dos resultados e das apurações feitas. Por isso, eu vou começar com o Luís Jimbo, é muito voltado a eleições, e aqui esta particularidade de uns não poderem votar por conta do mau tempo, mas aqui também a razão já por conta da apuração e esta confirmação de José Seguro. Este número não tem grande diferenciação ou ele não impacta tanto naquilo que é a contagem final? Sim, houve esta preocupação. Antes porém, dizer que está de parabéns. O vencedor foi uma competição eleitoral que julgo a mensagem essencial foi de que parece que os portugueses votaram na segurança, ou no seguro, no Portugal seguro, não é? Porque estava assim uma campanha bem polarizada entre aqueles que seguem um candidato que se apresenta como extremista, com uma posição muito clara, adversa do vencedor Seguro. Mas a preocupação, como bem disse, tinha a ver com a abstenção eleitoral, ou seja, por duas razões. Uma, por esta questão da calamidade natural e a outra, pela dinâmica da competição política. As mensagens dos candidatos estavam também num sentido de dizer se não vota para mim é melhor não votar, ou vota para mim para vamos eliminar politicamente o outro, e isto criou uma indecisão e uma insegurança num setor de eleitores portugueses. Estava-se expectante até que ponto os portugueses iriam à urna hoje por esses dois fatores. Mas o fator de calamidade natural, sabe que normalmente as leis permitem que se possa dar a oportunidade de direito de votar em circunstâncias de calamidade natural, pode-se estender as eleições para aquela localidade específica, o dia seguinte, pode ser passado, mas no caso de Portugal, a calamidade tem impactos humanitários e, naturalmente, também assistimos que a mensagem de um dos candidatos naquela circunstância dos territórios onde há a calamidade não foi... Obteve muita crítica, que poderia até pôr o caso de que, havendo condições de votar, poderia-se chegar a uma conclusão de que houve um condicionalismo político para usar a calamidade no sentido de voto, mas a verdade, no final, que eu quero dizer é o quê? É importante a confiança pública nas instituições,
que conduzem os processos eleitorais, nos candidatos. É importante os partidos políticos e os candidatos confiança nos profissionais e as instituições eleitorais, porque no final, seja qual foi a competição política, mas são os candidatos que garantem, são os candidatos e os órgãos eleitorais que garantem ao eleitor e ao cidadão a confiança de que o seu direito foi exercido. Estamos a lançar. Eugênio, o facto de António José Seguro, uma figura muito mais moderada, ter vencido essas eleições, isso também permite esta sensação de continuidade tranquila das relações entre Angola e Portugal, isto diante deste visível quase que radicalismo de Ventura? Bom, primeiro, quanto às relações Angola-Portugal, com a vitória de António José Seguro, acredito, não só com Angola, como outros países, essa relação vai ser de continuidade, com portas que foram abertas e deixadas de boas relações pelo presidente cessante, Marcelo Rebelo de Sousa. Mas é preciso que se perceba bem que, se calhar, esta posição da vitória do presidente hoje, António José Seguro, também será determinante para o futuro político dos países ou dos partidos ou dos candidatos que vão permitir essa estabilidade de segurança em prol da democracia, como os portugueses advogaram nessa segunda volta. E falo porquê? Porque o crescimento da extrema-direita na Europa é um movimento que se assiste e vimos o que acontece em França e veremos o que há de acontecer em Portugal nos próximos tempos. Primeiro, José Seguro terá que ser um presidente à altura e diferente da posição em como exerceu o cargo de primeiro-ministro. Terá que ser um presidente que, de alguma forma, crie uma posição diferente, porque o seu opositor, durante todo o período da campanha, mais criticou a sua postura enquanto ator, não é, por considerar Seguro uma pessoa que, nos momentos em que o país precisa, se colocava por cima do muro. Então, quero dizer o seguinte, está de parabéns porque acompanhei e vi que a segunda volta, em como os movimentos dos vários partidos políticos em Portugal, o PS, o PSD, posicionaram-se relativamente à defesa do espaço democrático, mais os desafios de Portugal, quer ao nível da presidência, quer ao nível das eleições que ditam o governo, com a direita no meio, é um desafio que nos próximos tempos vai tornar o campo político cada vez mais agressivo. Muito bem, Eugênio Clemente. Eu vou ao encontro do Luís Caetano, jornalista TPA, que está em Portugal e me vai responder da redação da CNN de Portugal. Luís Caetano, eu pergunto a esta hora, esta vitória de Zé António Seguro é um sinal claro que os portugueses, ao que vês, muito pouco querem, com posições muito extremistas, como nós víamos de António Ventura? Luís Caetano, conseguiu ouvir-me? Exatamente, Osório, é esta a mensagem que os portugueses deixam em função dos resultados que já são conhecidos, são resultados provisórios, mas que dão esta vantagem clara a António José Seguro. Será claramente o novo presidente de Portugal, sucedendo a Marcelo Rebelo de Sousa, que teve 2 mandatos consecutivos e agora Portugal tem um novo presidente, esta grande margem na vantagem nesta segunda volta das eleições presidenciais, superando mesmo o resultado da primeira volta. António José Seguro, que passou durante a campanha sempre uma mensagem mais pacífica, olhando para Portugal, olhando para as relações internacionais de Portugal, e isto terá convencido não só os
os seus apoiantes na primeira volta, mas também depois o grande movimento que foi possível observar, figuras do centro-direita que manifestaram apoio e votaram, tal como eles justificaram na altura, votaram na estabilidade, na defesa da democracia, e aí está a resposta dos portugueses. Querem um ambiente político mais sereno, mais calmo, mais tranquilo, e foi esta a resposta que os portugueses deram hoje, nesta segunda volta das eleições presidenciais. O André Ventura não mudou o seu tom, manteve as suas ideias, que são tidas por muitos como muito radicais, portanto com posições firmes em relação às minorias, aqui neste caso concreto a comunidade cigana, com ataques sempre constantes por parte de André Ventura. Também foi muito forte nas suas declarações contra a imigração, condenando todas as formas de imigração, fazendo acusações muitas vezes fortes, ofensivas aos imigrantes. E depois também pautou o seu discurso eleitoral, fazendo acusações sobre corrupção no governo, sobre falta de transparência, não acusando apenas o atual governo, mas falando que durante os últimos 50 anos, de facto, houve este problema na sociedade portuguesa. Portanto, é uma noite eleitoral, ao contrário do que tem acontecido em Portugal, mais calma. As coisas foram muito rapidamente definidas. As urnas encerraram às 19 horas de Portugal, 20 horas em Angola, e agora 1 hora e mais alguns minutos depois está aí este resultado, mais 70% de votos contabilizados, e esta grande vantagem de António José Seguro, que pôde entrar para a história como um dos presidentes mais votados da democracia portuguesa. António José Seguro vai ser o 6º presidente de Portugal, depois destes 2 mandatos consecutivos de Marcelo Rebelo de Sousa. É uma nova era para Portugal, é um presidente que vem do Partido Socialista e que tem alguma experiência a nível do seu partido, e que certamente vai marcar a sua presidência com as ideias que ele publicamente já manifestou durante o período da campanha eleitoral. Adivinha-se algum fricção, que é natural no início do mandato de António José Seguro, em função das declarações e até da posição do atual primeiro-ministro Luís Montenegro, que é do PSD, CDS, e que não manifestou o seu apoio pessoal e do partido a António José Seguro nesta segunda volta. Portanto, diz que não podia manifestar apoio nem a António José Seguro nem a André Ventura, e adivinha-se que certamente, mesmo com a diplomacia que é conhecida em António José Seguro, certamente que haverá algumas animosidades quando António José Seguro tomar posse e tornar-se no 6º presidente efetivo da história da democracia em Portugal. Vamos aguardar os próximos dias, depois da tomada de posse, e de facto vamos ter aqui uma nova era na política em Portugal. Luís Caetano, eu faço-lhe só uma pergunta. Mas é com o seu olhar jornalístico, esta vitória de António José Seguro, na sua visão jornalística e nos dias que tu estás aí em Portugal, nas conversas, consegue-se perceber que com essa vitória também caem relativamente àquelas mensagens, as mensagens radicais dirigidas às minorias, a mensagens de violência contra a imigração. Esta vitória de António José Seguro é também uma derrota a esta pseudo-perseguição às minorias e uma certa violência contra os imigrantes? As condições em que se realizou este sufrágio mereceram efetivamente uma... Faustino, eu diria que é uma derrota do radicalismo. Portanto, para posições mais radicais,
é a resposta que os portugueses deram, embora reconheçamos, e das conversas que nós temos tido aqui com muitos portugueses, há de facto apoiantes que não escondem que estão de acordo com as posições de André Ventura, e não só nos portugueses residentes, como principalmente nos imigrantes, não é? E aqui é este paradoxo de muitos destes apoiantes de André Ventura residirem fora de Portugal, mas que não escondem o seu apoio ao líder do partido Chega. Portanto, são questões sociais e muitas vezes sociológicas que estão na base destas posições mais radicais, mas que hoje, e com estes resultados expressivos, portanto, mostra que grande parte dos portugueses ainda acredita que é possível melhorar a vida social do país com dirigentes menos radicais, dirigentes que procurem maior aglutinação social, e é isto que António José Seguro certamente vai trazer a Portugal no seu primeiro mandato, nos próximos 5 anos, esperar que haja de facto esta harmonia social. Agora, André Ventura nunca escondeu o seu pensamento radical, de direita, que muitas vezes até roça a violência verbal, mas conseguiu, com esta postura, atrair muitos apoiantes. Aliás, não é só um problema de Portugal, é um fenómeno que se arrasta a nível da Europa. Posições mais radicais têm permitido que partidos que no passado não tinham qualquer expressão, hoje estão com mais deputados nos seus parlamentos, estão mais envolvidos na luta política diária, e é esta a tendência do mundo. Muitas vezes, quando não há esperança, quando os cidadãos sentem que as políticas mais moderadas não têm o alcance desejado, portanto, recorrem a estas ideias mais radicais, na esperança de que as coisas possam mudar rapidamente e os seus problemas possam ser resolvidos. Foi esta mensagem que André Ventura vendeu aos seus apoiantes e continua a vender nesta sua trajetória política à frente do Chega. Muito bem, Luís Caetano, de certo que vais continuar por aí e a trazer-nos informações então sobre o depois das eleições, os processos tal como decorrem e toda esta realidade sobre aquilo que está a acontecer aí em Lisboa, em Portugal propriamente. Contamos consigo em outros espaços de informação, Luís. Será possível de sustentar e desenvolver o futuro. Neste potencial, E por cá vamos continuar aqui no estúdio e a olharmos para as matérias que marcaram a semana. Hoje, em atualidade, estão as eleições em Portugal e, de certa forma, pela própria história, com certo impacto para Angola. Já ouvimos aqui a opinião do Luís Jimbo e do Eugênio Clemente. Vamos então para o segundo assunto desta noite, que é a nomeação da nova Ministra da Educação, Érica de Carvalho, nova Ministra da Educação. Eugênio Clemente, quanto a esta figura e a olhar para os problemas do setor, o que é que se pode esperar então desta nova figura aqui nomeada pelo Presidente João Lourenço? Bom, podemos esperar que haja um desempenho e que nesse desempenho se venha a cumprir com aquilo que são as expectativas, que se olhe para o ensino, que se olhe para as infraestruturas do ensino, que se tenha coragem de perceber até que ponto é que é necessário, de tempo em tempo, fazermos correções do ponto de vista do caminho que o nosso ensino vai seguindo. Saiu a ministra Luísa Grilo, creio que temos cerca de 1 ano para o fim deste ciclo governativo, 1 ano e mais alguns meses, ao nojar que, de alguma forma, contrariamente às apologias que vou vendo a serem feitas quando é nomeado um novo ministro, que se façam intrigas para se exonerar todo um contexto da equipa de trabalho, que as pessoas de alguma forma comecem a perceber que o exercício dos cargos
é mesmo por uma comissão de serviço, e esta comissão de serviço tanto pode ser equivalente ao período do mandato como do governo, como também a sua exoneração ou alteração do quadro pode-se verificar antes. Eu creio que os problemas da educação ou de qualquer setor não se resumem numa só pessoa, muito embora o desempenho de uma só pessoa também pode ser positivo ou não para o suporte daquilo que a máquina precisa. E se o Presidente da República, por conveniência e por confiança, atribuiu a competência da senhora doutora Érica de conduzir o Ministério nesse período, o que eu tenho que dizer é que faça um bom trabalho. Luís Gimbo. Olha, eu entendo que, primeiro, sim, não vamos avaliar o setor da educação com as pessoas que entram e que saem, porquanto está na esfera e na visão do chefe do Executivo cumprir a sua agenda e a sua missão política. E eu entendo que a antiga ministra que terminou, a doutora Luísa Grilo, se olharmos durante estes 2 mandatos do presidente João Lourenço e neste setor da educação, no meu entender, julgo que ela teve a confiança política do presidente João Lourenço, porque até foi uma das ministras que mais ficou tempo neste Ministério e porque também neste período o Ministério, depois de, vamos dizer, tutubiar em vários programas profundos de reforma no setor da educação, foi no mandato da doutora Luísa Grilo que o Ministério acertou, agora precisa ser consistente, como por exemplo os programas curriculares estão um pouco mais acabados do ponto de vista que tem a ver a qualidade no setor de ensino. Isso foi uma reforma que todos nós assistimos, que foi muito difícil. A situação dos livros na escola, este quadro melhorou, embora ainda não haver livros suficientes para todas as crianças que estudam. O número de crianças na escola e o número de salas de aulas melhorou. E veja que também foi durante o mandato da doutora Luísa Grilo que o direito de alimentação dos estudantes nas escolas para aumentar a qualidade da aprendizagem e até a saúde das famílias tem vindo a ser realizado, embora a cobertura ainda não é satisfatória, ou seja, como vê, e ainda digo, o programa de subsídios financeiros para a inclusão das raparigas na escola, como vê, a doutora Luísa Grilo teve um período desafiador de, pelo menos, colocar este Ministério que é assertivo em alguns programas. Agora o que precisa é aumentar a eficácia e a eficiência. Então, eu acho que a atual ministra, a doutora Érica de Carvalho, tem o desafio, primeiro, de manter estes ganhos. E há um outro ganho muito importante, 2 fundamentais na política deste Ministério, porque tem impacto para toda a governação, as escolas começaram a ser unidade orçamental. Isto significa que, do ponto de vista de melhorar a infraestrutura escola, para ter GIS, não precisa esperar uma cabimentação do governador ou do administrador, ela pode fazer esta gestão. Algumas escolas há este ensaio. E um outro é o diálogo com a classe dos professores. Há um acordo que foi feito e diminuiu muito a pressão da greve. Agora vamos lá ver se a doutora Érica de Carvalho vai conseguir manter estes ganhos, mas como estamos no fim de mandato, estrategicamente eu espero e recomendo que o presidente João Lourenço tem que renovar toda a equipa do governo. Para quê?
não é para fazer um novo programa, porque já não vai fazer um novo programa, mas é para ajudar o próprio MPLA, quando construir o seu programa de governação para as eleições em 2027, galvanizar e criar esperança e expectativa. E eu acho que a atual ministra está mais no perfil de criar uma mensagem, uma capacidade de diálogo e de comunicação com a sociedade, com o setor, de que o MPLA ainda pode ser a solução dos problemas da educação a longo prazo. Eu vejo esta ministra nesta perspectiva. Tem que manter aquilo que foi conseguido, mas tem que conseguir dialogar e passar uma mensagem positiva. Porque também a doutora Luísa Grilo, entre aspas, estava mesmo já cansada até de falar com o jornalista. Há pouco tempo, da forma como respondeu a um jornalista, todos nós ficamos chocados. Foi mesmo no sentido de dizer, estou cansado de aturar os jornalistas, não é? E eu acho que esse refrescamento no setor pode sim promover um diálogo e buscar soluções inovadoras que vai promover uma imagem de renovação, de governação e expectativa, porque nesta altura o presidente João Lourenço tem que ajudar o MPLA a se apresentar de forma expectante em 2027, novamente, para galvanizar votos, realizar problemas do cidadão e galvanizar votos. Sim, estava logo à mas eu pergunto, Eugênio, sim. uma figura jovem no Ministério da Educação, um ministério tão desafiador, que tem pela frente a melhoria das infraestruturas escolares, a formação de mais professores, para colmatar a escassez, a própria melhoria da qualidade do ensino no país, estará aí também mais do que as competências que a nova ministra Erika de Carvalho deve agregar ao Ministério. Está aí também a necessidade desta figura jovem, atendendo esta dinâmica que se pretende nesse Ministério tão desafiador? É assim, eu tenho estado a advogar o seguinte: há problemas do país que não podem ser resolvidos nos calendários dos mandatos do exercício da governação. E se nós não conseguirmos ter esse entendimento, não vamos conseguir deslizar pela agenda do nosso Plano Nacional de Desenvolvimento. Vamos pulando etapas para tentar acertar e compreender as expectativas das pessoas. Nós temos que ser claros. Bom, a ministra demonstrou algum cansaço, como diz o colega Luís, mas a governar cansa. O que temos que fazer é também pedir algum exercício psicológico de treinamento para os nossos titulares de cargos públicos, de perceberem que o povo, governar o povo, exige conversar. E em alguns momentos o que é que aconteceu? Quando surgiu o problema de alguns erros que foram detectados nos manuais, a ministra assustou-se com aquilo e os jornalistas aproveitaram e por cima da ministra com toda a força. A ministra podia, de alguma forma, ter encontrado um outro mecanismo de diálogo na assunção daquele problema. Quando nós temos uma situação, o mais importante é termos a capacidade de assumir que existe um erro. Isso falhou. Quanto à educação em si, é o que temos estado a dizer. É preciso resgatar a confiança da escola pública, que o ensino público é capaz de atender as necessidades do cidadão e isso não inibe de quem tem capacidade. Esse resgate da confiança da escola pública passa já a ser um desafio da nova ministra? Não, passa a ser um desafio da nova ministra, na ótica do refrescamento, como disse agora aqui o colega Luís, mas passa a ser um desafio da governação para o próximo mandato, na ótica de um compromisso. Eu falo isso porque cada um de nós que está aqui acaba por ter um exemplo da escola pública. Luís sabe disso. E nós tínhamos uma coisa, o diálogo entre a escola, o aluno e o encarregado da educação, é algo muito fundamental. Nós achamos às vezes que os encarregados, levar os encarregados não só a serem partícipes do processo de educação,
não é algo mau. Eu digo, nós não podemos imitar a situação de um país diferente. Temos que aceitar a cultura da nossa realidade. E se nós chegarmos até aí, nós vemos que, mesmo no nosso tempo, o problema das escolas não deixaram de ser os mesmos, mas a comparticipação, o fazer da escola um compromisso da família, da instituição Estado que coloca à disposição este empreendimento público. É algo que nós não podemos deixar de lado, porque são as nossas características dos nossos problemas. Então, quanto à senhora ministra que foi nomeada, eu acredito, e falou aqui o Luís, que a ministra cessante é da que fez mais tempo nesse pelouro. Ela não vem no pelouro apenas como ministra. Foi diretora nacional para o ensino especial. Há outros quadros ensino internos. Geral. Sim, há Exato. outros quadros internos que eu em Angola, eu sou daquelas pessoas que dizem assim, o homem quanto mais velho tem alguma coisa para tirar-nos, sim. Nós temos quadros, o Luís está aqui, é um orgulho irmos ao Namibe e encontrarmos ainda os professores que nos deram aula no ensino primário, professora Beatriz. É um orgulho quando ela nos diz assim, quando vejo-os na televisão ou aonde vocês estão, sinto que cumpri bem a minha missão. E foi no ensino primário que nós aprendemos isso. Então, eu creio que o problema da educação no país, independentemente das questões de infraestrutura, escola, salas de aula, que é uma responsabilidade do Estado, mas o compromisso de fazermos a educação é uma responsabilidade do Estado, do encarregado de educação e dos próprios alunos. Não é? Luís não vai acrescentar, vamos passar para um outro tema. E aqui vamos juntar o facto da tendência da inflação em manter-se em 15%. Vamos já juntar aqui também com o MIFIM e uma questão que o Luís tem estado a levantar muito, que é esta manifestação de pagamento dos atrasados aos empresários nacionais, que afinal é importante para mover a própria economia, e aqui este compromisso do Ministério das Finanças em pagar perto de 516,1 mil milhões de kwanzas de atrasados a empresários nacionais. Luís. Olha, começo por esta última que dizes que tenho sempre falado, porque também devem, né? Também devem. Pelo menos tenho a oportunidade de falar isto aqui, mas falando em nome de todos aqueles que são devidos. Mas sabe que este valor representa 50% daquilo que o governo deve. E que é verdade que quando chega este é o aspecto mais importante de que um empresário nacional, presta um serviço ou um fornecimento para o crescimento do país, faz um investimento para fazê-lo isto, mas depois o governo não paga. A questão mesmo é esta, não paga. Paga quando quiser pagar. É verdade que estamos a falar deste anúncio que o governo vai pagar, mas nós não estamos a falar do prejuízo que isto causou. E se fosse uma circunstância diferente, imagina as decisões que o governo, o Ministério das Finanças, tem vindo a tomar com as empresas que recebem dinheiro do governo e não terminam obras, ou que tenham dívidas de pagar uma obrigação fiscal na qual são retiradas os NIFs, ou são cancelados os NIFs, ou seja, a decisão não é igual da mesma medida. Quando o empresário entra em cumprimento com o Ministério das Finanças, há sanções duras e até que coloca as empresas numa situação de falência e de não mais realizar atividade econômica. Quando retiram um NIF, já não consegue realizar atividade econômica, não consegue fazer transações. Mas agora estamos esperando que o governo chega a dever até 2, 3 anos ao empresário e quando chega para pagar não há um equilíbrio de ver se ainda aquele valor que ela está a pagar corresponde ao serviço prestado há 3 ou 4 anos. E qual é o impacto que isso tem dado? As empresas recebem dinheiro, mas mesmo assim não conseguem voltar para o mercado.
Porquê? Porque aquele dinheiro que vão receber, muitos deles vão se refletir para Ou pagar seja, está querendo dizer que dívida. essa dívida, ou seja, a demora no pagamento das dívidas contraídas na altura da prestação, acabam por levar as empresas à falência. Exatamente. Ou seja, é um atraso que tem permitido com que morram muitas empresas. Sim, este é um lado. Do outro lado, mesmo quando se paga, é um dinheiro que já não permite reinvestir para a da empresa. atividade. E não há um debate honesto sobre isto, não é? Agora, há um aspecto que é positivo, que é o da inflação que estamos a assistir pela primeira vez. E falou um bocadinho que também tem atrasados a receber. E no que procuram sugerir, para que caminho procuram andar? Não existe um mecanismo de diálogo para isto, não há. E é verdade que, inclusive, hoje, algumas empresas usam um instrumento do BAI, que é o único banco que oferece este, que é o adiantamento de liquidez, na qual basta ter a ordem de saque cabimentada e a folha das ordens de saque, pode fazer o contrato com o BAI. Mas mesmo também o BAI cancelou esse mecanismo, não está a funcionar nos últimos meses. Mas o que se coloca, né? O que se coloca é de que é preciso que, quando se paga, é preciso exigir ao Ministério das Finanças que o valor tem que ser correspondente à contraprestação realizada. Mas eu queria entrar no tema da inflação, que cria alguma expectativa, mas permita... Sim, vamos ser, mas ainda vamos ficar por este tema. Exato, Eugênio. Os dados é que 632 entidades serão contempladas, então, nesta planificação de 2026 e são prestações de 2019. Bom, primeiro temos que saudar esse esforço A iniciativa a iniciativa e o trabalho que o Ministério das Finanças tem vindo a fazer. Eu já tive o cuidado de falar na semana passada, quer da contratação pública, sobre esse tema da dívida pública, já expressei isso. E eu quero advogar o caminho que é o diálogo. Essa nova era, sobretudo para a garantia, o processo teve algum abrandamento, porque era necessário garantir a transparência do processo de validação das dívidas. E creio que esse processo acabou sendo resolvido, entrando um ator importante que é a Inspeção-Geral do Estado, que apoiou como entidade que certifica, valida o critério da reclamação, se o trabalho foi ou não feito. Quanto à demora, o Luís não deixa de ter razão. E eu creio que aqui o Ministério das Finanças, o ano de 2026, devia ser também para a construção do diálogo, porque nós precisamos de ter as empresas no mercado. E esse diálogo tem que ser fortalecido com a AGT. Eu também não vejo que a AGT seja algo tão difícil, porque eu sei que a AGT, em função da dívida, havia criado um mecanismo escalonado de prestações para que as empresas pudessem pagar uma prestação, manter-se no mercado e continuar a trabalhar. Porque nós precisamos de ter as empresas. O Estado, por si só, não vai conseguir levar essa máquina. Eugênio, quando fala em diálogo, é exatamente em acordo ao que o Luís dizia, que há uma dívida, há uma prestação feita ao Estado e quando se paga, depois de todo este tempo, o valor quase que não permite o reinvestimento. Quando falo em diálogo, era exatamente procurar um termo, uma forma de pagamento que permitisse a manutenção dessas empresas e este reinvestimento? Por um lado, era olhar, sim senhora, para a natureza do que é esta empresa. E é aqui também um outro trabalho que nós temos que fazer ao nível do core do setor empresarial. Não basta irmos ao guichê e constituirmos empresas. É preciso que sim, que essas empresas sejam acompanhadas, porque o ato de nascimento das empresas, o ato de desenvolvimento dessas empresas, maturação e até elas se tornarem de facto empresas, a AGT precisa de compreender isso.
E isso só vai ser feito com base no diálogo. Não é de quem sabe mais, porque o nosso grande problema em Angola hoje é um problema de escolas. Então, não é de quem sabe mais. No final das contas, se a AGT tiver que ceder, vai ceder sempre em benefício do país, em que as empresas vão estar no mercado. Se a empresa do Luís emprega 5 pessoas, é um agregado que também já está fora da linha da pobreza. Então, eu creio que este é o primeiro elemento, um diálogo construtivo sobre o eixo da trajetória do circuito empresarial angolano. Por outro lado, e diz bem o Luís, eu também já divulguei isso, aquelas empresas que, pelo valor que recebem, podem, de alguma forma, criar engrenagens no mercado, elas não podem desconfiar. Nós somos angolanos. Temos que ter a capacidade de ter essa confiança, mesmo, como é que eu posso dizer? Temos que ter a confiança, embora o futuro seja incerto, mas devemos ter a capacidade de acreditar no nosso mercado. Então, uma empresa que já é paga, por exemplo, valores acima de 500 milhões de kwanzas, 1.000 milhões de kwanzas, essas empresas podem ir ao encontro das oportunidades que existem a nível das administrações municipais e fazer negócios. Se está na obra, volta novamente no mercado, concorre, apresenta que tem garantias fiáveis de capacidade financeira para executar o contrato. Só assim, acredito eu, é que este transtorno que existe na relação da compreensão da dívida pública, o sentido de oportunidade da economia, é que eu sinto que poderá ser resolvido. Sim. Eu queria ligar um aspecto positivo que está da inflação, não é? Porque pela primeira vez desde 2023, comparando, a nossa inflação ela reduziu de uma forma que indica que as medidas políticas cambiais estão a surtir efeito. Para até percebermos, às vezes, o que é que acontece com o nosso país, é que esta administração que o presidente João Lourenço encontrou, o país, nós vivíamos em problemas muito negativos, como problema, imagina, falando em números, né, de menos 50. É verdade que para chegar até zero, você tem que trabalhar 50 positivo, para ser zero. E é isto que eu sinto que está a acontecer. Se está a tomar medidas, se está a trabalhar muito para ir ao normal, porque nós vivíamos mesmo um anormal. E estes indicadores de que a inflação, ela, pelo menos neste ano, no ano que terminou, 2025, ela fixou-se em 15% e representou um percentual de cerca de 11,8% nesta queda, comparando todo o ano. Isto significa dizer que as medidas estão certas, mas ainda não estão a produzir efeito. Por quê? Porque também quando vamos assistir neste equilíbrio da inflação, há setores que continuam a crescer. O setor de bebidas, de alimentos e de transporte, de acordo com os dados estatísticos do INEA, mostra que cresceram. Porque a inflação, para quem está nos acompanhando o debate, também não significa dizer que os preços diminuíram. Não, ninguém vai no mercado para diminuir preços, isso significa que estás a ir à falência. A inflação simplesmente significa que ou ela se manteve ou subiu muito lentamente de acordo que permita até eu com o meu salário fazer projeção, eu no negócio fazer projeção. É isto que mostrou de que no ano de 2025 os preços subiram muito lentamente e de forma equilibrada. Mas o setor de transporte, de bebida, de facto, e de alimentos, subiram muito, acima de, chegou até 16%. E isto significa que o cidadão normal não conseguiu ver este impacto da fixação dos preços, porque aquilo que ele tinha que comprar todos os dias, o pão, o arroz, o açúcar, sempre variou, não é? E depois tem um outro aspecto neste relatório, que é o caso territorial, território de Cabinda. O território de Cabinda
mostra que o facto ainda, e aliás também é aqui um tema que vamos falar sobre o quanto arrecadou o Porto de Cabinda, mas é verdade que as taxas portuárias e o transporte para a Cabinda está a inflacionar o preço ao consumidor. É preciso se pensar numa solução chegar já aqui para a neste Cabinda, ponto. mas vantagens... Não, mas vamos chegar aqui, porque estamos a saltar Sim, a questão do BAD. Por isso é que vamos deixar aqui este tema já do pagamento dos atrasados. Já se conseguiu perceber que é importante que haja diálogo para não prejudicar os empresários, e também essa nota positiva da queda gradual da inflação para este ano prevê-se. Mas eu liguei dessa questão porque, mesmo embora essa dívida ter levado tempo, para alguns setores do empresariado, quando forem pagos, não impactou de uma tal por isso forma que eu juntei, não impacta, porque esta dívida... alguns impactam. Alguns impactam, mas quando foi contraída, foi contraída, se olharmos para os dados da inflação dos anos anteriores, nós estamos a vir de uma inflação de 27%, 25%, 20%, estamos gradualmente aqui. Exatamente, daí a razão desta ligação. Então vamos olhar agora para o corredor de Lubito, também um dos factos que muito moveu a semana. Domingo passado, falámos da entidade criada, a Sociedade Gestora para o Desenvolvimento do Corredor, mas ao longo da semana, no dia 5, vimos o Banco Mundial e o Governo de Angola procurarem criar mecanismos que facilitam o financiamento, a entrada de países como países beneficiários diretos, como é o caso da RDC e a Zâmbia. E aqui também juntamos com o facto de o Banco Africano de Desenvolvimento ter disponível 200 milhões de dólares para o apoio de iniciativas neste corredor que possam potenciar cadeias de valor como de cereais a nível do corredor. Eugênio. Bom, primeiro saudar essa reunião de alto nível que foi realizada. Semana passada eu advoguei que não alimentava mais uma posição da sociedade, mas eu estou na dúvida se é a sociedade ou se é a agência de facilitação. Mas falou-se muito da agência. E para mim, o importante é todos olharmos para o sentido de oportunidade que existe no corredor do Lubito. E se existe esse sentido de oportunidade, veja, por exemplo, que agora a Europa fez um acordo com o Mercosul. Justamente porque produtos, alimentos. Então, nós estamos a falar de um corredor que tanto pode alimentar os mais de 200 milhões que temos aqui ao nível da região ou do continente, mas também podemos, com alguma qualidade, ser parte dessa competição interna para os mercados. E aqui estamos a falar desses mercados, estamos a falar do mercado europeu, podemos falar do próprio mercado americano, já tivemos o AGOA, circulou novamente informação de que o AGOA está de volta. Então, nós não podemos ter medo da geografia da economia. Felizmente, ali onde se precisa de produto, o produto chega. A China procura produção, procura produtos, procura alimentar a sua população. Eu vejo que nós temos aqui um sentido de oportunidade de pôr o trabalho em marcha. E só assim é que nós vamos olhar para o terceiro tema e dizer assim, se essa inflação é de 15%, vamos carregar um bocadinho mais para que se produza, e daqui a 5 anos poderemos estar a falar de um país com uma inflação a tocar nos dólares, exato, um bocadinho mais abaixo. Então, por isso eu creio que é preciso saudar, espero que desta vez o Luís perceba que o presidente no corredor do Lubito não é campanha, é mesmo trabalho, não é? É trabalho de governação, e que aproveitemos essa oportunidade de fazer o corredor do Lubito como uma mola impulsionadora para o nosso desenvolvimento comum. Luís Jimba, essas iniciativas em volta do corredor do Lubito vão permitir que ele se desenvolva muito mais ao tempo que se pretende. Muito se fala desse corredor, mas do ponto de vista de impacto quase pouco se vê
com terrenos à volta, rios e tudo quanto se pode desenvolver, vê que este movimento à volta vai permitir que se possa tirar então um proveito que se espera do corredor de Lobito? O BAD com financiamentos, o Banco Mundial com a preocupação de capitalizar mais financiamentos para o seu desenvolvimento? Sim, e até como o meu colega lançou uma provocação, campanha, estratégia de comunicação. Tem que haver campanha, sempre, né? É estratégia de comunicação política. Sim, senhor. A questão que eu vejo é que há aqui duas questões muito interessantes. De um lado tem o BDA, o Banco Africano de Desenvolvimento. Banco BDA. O Banco Africano de Desenvolvimento. O Banco Africano de Desenvolvimento. E se ver o segmento e a carteira de financiamento do Banco Africano, está focalizado na agricultura. Ok? Mas do outro lado, e até isso do encontro do alto nível, está lá, nesta questão também da facilitação e desse incentivo, o Banco Mundial. E o Banco Mundial, a sua carteira e no interesse dos seus associados, está lá minerais críticos. Ou seja, é fundamental, e aqui, nesta estratégia política, que Angola está a colocar na visão da gestão e da facilitação do financiamento, e ainda vem um outro terceiro instrumento, que vai ser a cimeira, que já aconteceu, a cimeira de investimento em África, que vai acontecer cá em Angola. Mas a questão é, temos que ter a capacidade de promover a segurança alimentar num nível em que a competição pelos recursos críticos, minerais críticos, não ameaçam a segurança alimentar. Ou seja, eu já disse isso aqui uma vez, de forma muito simples. Onde passa o comboio do caminho de ferro do Lobito, toda aquela comunidade, aquelas famílias têm que estar incentivadas em produzir batata, comida, para comer e exportar. E não em ir cavar lítio, ir cavar diamante, ir cavar pedras para meter no comboio para ir para a Europa. Porque, na verdade, que é esta questão delicada e crítica que Angola e esta gestão do presidente João Lourenço tem que gerir no interesse dos angolanos de África. Nós temos que sair da pobreza e aqui o BDA já tem investimentos cá em Angola, na área da agricultura, na área do BAD, o BDA é nosso. E eu estou ligado com isto, talvez porque também é preciso perceber que a forma de aceder a este financiamento do BAD é por via dos bancos comerciais angolanos, né? Quer dizer, é o BFA, é o BAI, que nesta parceria com o BAD operacionaliza, vai financiar. E estes projetos, e nos seus termos de referência, têm que ser projetos que dão negócio e impacto para a região. Por exemplo, eu tenho um negócio de cereais, de fazenda para feijão, na qual o corredor do Lobito me permite, no sistema logístico, de ir vender na IRDC. Luís, se nós quisermos que o corredor do Lobito se traduza de facto num sucesso, o corredor do Lobito tem que também ser integrador com as outras vertentes económicas locais, fora dos minerais. Queremos potenciar o Sul. O que é que o Sul pode colocar nos caminhos de ferro de Benguela para que a chegada ao Congo, os nossos produtos possam ser comprados e consumidos? É assim, sim, nós temos que entrar para uma estratégia de competitividade. Sim, mas e numa das intervenções na sala, eu vi que, não me recordo de quem foi a entidade externa que se pronunciou, mas falava, ok, o corredor, a linha sobe com minerais ou desce com minerais. Depois, como é que nós aproveitamos? Sim. Temos a logística do combustível, temos a logística da alimentação, estamos a olhar para isso. Não, só para me facilitar também.
O que é que eu considero? Nós temos que fazer uma estratégia. E nós temos que criar grupos. Nós temos, primeiro, que empoderar uma ação angolana voltada para as oportunidades do corredor do Lubito. Meu entendimento. Que olhe também para uma capilaridade desses minerais. Nós estamos a falar desses minerais, estamos a falar de empresas americanas. É difícil na jogada termos também sociedades angolanas que possam explorar esses minerais críticos a partir do Congo. Perceba, Ok. perceba. Eu queria entrar nos minerais críticos porque eu aqui tenho uma visão completamente diferente. Para mim, a África, e nesta liderança do presidente João Lourenço, tem uma agenda que tem que ser vincada. Os minerais extraídos em África, há que ter um nível de transformação em África. Se tu me disseres que, sim, a questão tem que ser, temos que preparar angolanos e empresários angolanos a transformarem, a transformar um nível, por exemplo, eu disse aquilo que se produz das painéis solar, lítio, mesmo que não transforme, é só um minuto. É a um nível de capacidade, de conhecimento para transformar. Já que tu conheces bem o Namibe, vamos lá, um recurso que é abundante no Namibe é das rochas ornamentais, aquele pó tem uma cadeia enorme de produção. Nós temos que, sim, por esta linha de financiamento angolano e do BAD, temos que, sim, financiar um setor de empresariado angolano a entrar na cadeia de transformação de valor daqueles produtos que o governo já proibiu que não podem sair sem que sejam transformados. Agora, dizer vamos aquela cultura que basta cavar, apanhou uma pedra, meteu na carruagem, vai vender lá fora. Não, isto não. Mas, Luís, agora, a outra questão... Estás a me levar todo o tempo. Não, é que interrompeste, mas permita-me, eu estava a dizer que para mim a conclusão é o BDA. Para mim, o BAD. Mas aqui vamos ser telegráficos. Mas quero ser telegráfico para terminar o que eu quero dizer. O BAD é a solução de nós, África, e na visão de que nós temos que proteger as nossas terras, a nossa soberania, trabalhando a terra. E aqui são financiamentos para a agricultura que eu espero que haja facilitação imediata para o empresariado angolano e da região, não é só que tenha impacto na região, e para que ao longo do corredor do Lubito, não transformemos como uma oportunidade para haver usos da terra de forma descuidada só para cavar recursos e meter no comboio, em vez de ser uma oportunidade para a segurança alimentar e a estabilidade da segurança e da paz na região. Eugênio, esteja à vontade. Eu creio que evocar um discurso muito fechado para essa África cria um medo nas outras geografias, e nós já sabemos que quando esses discursos começam a ter essa posição, não é bom também. Vamos falar do negócio do corredor do Lubito. Veja que, por exemplo, estão a mostrar uma imagem do sal. Nós temos que procurar perceber até que ponto é que, por via do Congo, outros países de proximidade precisam desse sal, para não estarmos a ouvir relatos que a televisão depois vai mostrar com todo o cuidado, que não há 700 toneladas de sal que não tem em mercado. Temos que ter um caminho de ver uma natureza de atores angolanos que entram na geografia do negócio da distribuição. Isso é um ponto fundamental. Outro elemento, Luís, é os atores políticos perceberem que, independentemente de hoje estarmos a fazer esse exercício, entre congoleses e angolanos, sempre existiu mercado. O tubarão seco, o peixe seco, a mulamba seca, sempre saiu de Angola e chegou ao Congo. Hoje, o feijão de Angola
sai com investimento antecipado de alguns congoleses Sim, é que já compra de futuro. compra de futuro. Mas Porque- agora, eu vou colocar aqui uma questão. Sim. E aqui olhando sempre para o corredor e olhando para a sociedade que foi recentemente criada. Levanta-se muitas vezes o debate, e eu não sei se é também da vossa opinião, que olhando para aquilo que são as oportunidades de corredor, transporte de minerais, a possibilidade de exploração de minérios ao longo, e por conta dessa sociedade já é hora de, e com as administrações municipais, começar uma espécie de mapeamento, e o Luís falava um bocadinho de não existir depois oportunismo ao longo do corredor, as ocupações. É hora de começar esse mapeamento, o que é para a agricultura, o que é para a indústria, já é hora deste desafio, para que mais tarde não existam depois as ocupações que vão onerar o Estado com a expropriação. Duas questões essenciais. A primeira tem a ver de que o corredor do Lobito é o epicentro global, hoje visível, da discussão da corrida aos minerais críticos. Quem acompanhou o discurso do vice-presidente e o secretário de Estado norte-americano esta semana que termina, e realizaram também uma discussão a alto nível entre Estados sobre o que pensa os Estados Unidos sobre os minerais críticos, é muito clara a mensagem: controlar todo o mercado de minerais críticos, porque a tecnologia e a corrida armamentística depende destes minerais críticos. É uma questão de soberania e de visão estratégica de hegemonia. Ora, se nós, Angola, não conseguirmos neste interesse global, a União Europeia é a mesma situação, o investimento que a União Europeia está a fazer, e o último acordo da União Africana e a União Europeia, os minerais críticos foi no centro da discussão, e o corredor do Lobito é esta a visão. Mas nós, angolanos e africanos, não vamos comer mineral crítico. E nós não podemos transformar que isto fica um canal de simplesmente exportação de minerais críticos, de minerais para a Europa e para o Ocidente. Nós temos que ter capacidade, de um lado, uma visão acertada que reitero várias vezes, e impor um mínimo aceitável, transformação até um certo nível. Se as empresas europeias vêm cá, se as americanas vêm cá, se for o angolano a fazer, seja como for, mas que haja um nível mínimo de transformação. E a outra questão, sim, definir no Parlamento área até que ponto pode se cavar para se tirar mineral crítico, porque a mesma terra onde se põe o milho é a mesma terra onde se vai tirar o mineral crítico. Eu concordo plenamente que nós temos que tomar uma decisão política de licenças. Olha os conflitos que hoje está a viver nas comunidades. Tu chegas numa comunidade, ok, aqui em cima onde está a cavar mandioca, quem lhe deu a licença é o governo para fazer agricultura. Mas depois tem uma outra empresa que tem outro tipo de licença do Ministério de Recursos Minerais e não sei o quê, que inclusive a tua terra de cultivar mandioca está lá, porque ele está no subsolo. Quer dizer, o subsolo pertence a um ente e o solo pertence a outro ente. Eu concordo consigo. É preciso também haver uma decisão política sobre essa questão. Nessa questão. Eugênio. O Luís leva-me todo o tempo, mas eu continuo a advogar o seguinte: nós não vamos poder fazer as coisas, todas elas acontecerem com os nossos quereres. Nós temos uma posição de dependência sobre o conhecimento no tratamento desses minerais. Primeiro vamos entrar no entendimento do negócio. Se o negócio tem a ver com a extração a partir do Congo, eu defendo que nós, primeiro, tenhamos também a capacidade de ser parte integrante dessa jogada do conhecimento da matéria-prima. Quanto aos mercados, essa é uma outra fase que nós temos que lá chegar. Mas eu digo ainda, o sentido da oportunidade é olharmos para nós e fazermos um melhor alinhamento. Nós não estamos a falar do corredor do Lobito, mas nos esquecemos que o Lobito não está tão distante do Kwanza Sul. O Kwanza Sul é o celeiro da agricultura nacional.
antes de eu começar a perspectivar, porque o comboio já existe, já está aí, já funciona. Antes de eu perceber se já há mapeamento ou não há, eu tenho que perceber internamente do que já existe, do que pode começar a ser parte desse fomento. E eu fiz aqui um exemplo claro. O feijão que se cultiva no Ambo, no Bieu, na zona do Lubango, já vai ao Congo. Quando nós falamos de investimento, estamos muito focalizados no dinheiro dos bancos. Os bancos não têm dinheiro. Os bancos vão aos fundos, procuram financiadores para alimentarem suas carteiras de crédito. O que é que eu defendo? Que nós saibamos dialogar com a África. A África que tem dinheiro, o africano que tem dinheiro, que estiver interessado de fazer negócio com o mercado, ele também pode vir. Nós temos particulares que têm muito dinheiro, mas não apostam nos mercados. Este, para mim, é a constituição da narrativa logística para o corredor do Lobito. Se não existir, se nós esperarmos apenas do dinheiro do BAD, e aliás, numa das discussões que foram feitas aqui, nessas cimeiras que foram realizadas, era justamente isso. Nós temos um quadro de africanos com capacidade financeira, mas que não faz parte da geografia do investimento, do negócio que a África precisa de si mesmo. Primeiro vamos investir na nossa confiança, primeiro caminho. Segundo caminho é jogar. O Luís pode ou não ser um investidor do corredor do Lobito numa cadeia produtiva? Pode. O Eugênio pode ser um ator na logística? Pode. Porque se eu achar que eu sou o produtor, depois eu sinto que o meu distribuidor ganha mais dinheiro do que eu. Não, ele tem que ganhar mesmo mais dinheiro do que tu. Porque se o mercado do teu feijão passar a barreira do Congo... Mas como é que, na sua visão, Eugênio, como é que se pode fazer isso? Nós temos que ter políticas integradas e atores integrados. Nós não podemos ter a ideia de que o protagonismo é do setor. O corredor do Lobito implica uma articulação setorial muito grande. Ministério dos Transportes, Ministério do Comércio, agência criada e dialogar internamente com os atores internos para que nós possamos perceber, ok, tens o corredor do Lobito, e vou tocar aqui no outro tema, mas eu não posso olhar para o corredor do Lobito, ele chega ao Congo numa geografia do Congo. Eu tenho Cabinda que também chega ao Congo. Como é que eu vou ter um ponto logístico de ter, por exemplo, um mecanismo de transporte marítimo que seja mais confiável para que eu possa tirar o tomate incidente que apodrece no sul, que pode chegar a Cabinda e também que por terra pode ir a Ponta Negra. Eu creio que o que nos falta aqui é ter mesmo órgãos de monitoramento que ajudem o próprio titular do Poder Executivo. Porque ficamos na ideia que se não for o titular do Poder Executivo a tomar uma dianteira da compreensão, todo o resto leva um relatório muito... Luís, eu vou ser muito sério. Luís, vou dar aqui um ponto que aconteceu. Precisava de tirar Kavala do Namibe para o Elvis Bay. Um operador precisava disso. Você sabia que não tens contentores, vou falar aqui algo que é sério, não tens contentores de frio disponível para alguém poder fazer uso e levar a mercadoria. Nós temos que ter a capacidade de olhar as coisas, não é romantizar, mas também não é acusar ninguém, mas é dizer às pessoas, é assim, não tenhamos pressa, e como eu disse, nada em mim que se faz um país se concretiza tudo só num ciclo de mandato. Sim. Mas perceba o seguinte, a logística, a operação produtiva, a distribuição, a transformação, não é algo que acontece como um milagre assim no estalar do tempo, não. Mas estamos a falar do corredor do Lobito. A questão... Luís, voltamos novamente ao caso que eu fiz... Não, deixa-me só fazer o seguinte. Eu fiz-te atenção no seguinte. Os processos não são individuais. Tá bem. O corredor do Lobito está dentro da realidade nacional. Eu não vou esperar que daqui a 5 anos, que o corredor do Lobito por si só produza. Se eu tiver produção, não pode assumir. Vamos esperar o Luís. Temos que olhar estrategicamente do corredor do Lobito. A questão é que o corredor do Lobito, estamos a falar do comboio que passa ao longo de uma linha e liga países. Esta linha tem que se transformar em prosperidade das pessoas, que é onde o comboio passa por essas províncias. E de oportunidade de negócio de qualquer investidor na região da África. Só que, primeiramente, ela está concebida, os primeiros que estão a pôr dinheiro é quem tem interesse nos minerais críticos. Os Estados Unidos, o mês passado, voltou a aumentar o financiamento ao consórcio que está a extrair e a gerir. Ou seja,
do lado do Ocidente, não há dúvida. Aliás, o corredor do Lobito já dá lucro. Por isso que houve aumento no seu investimento. Do nosso lado é que está o desafio. E, aliás, neste encontro que disse de alto nível, o presidente João Lourenço foi peremptório e dizendo que o corredor do Lobito tem que transformar a vida das pessoas que lá vivem. Mas como? Este é o desafio. A primeira questão é, sim, esta gestão, colocamos aqui, desde a gestão, é para ligar os pontos de interesse do setor privado, não impor a visão política. Se agora mesmo eu posso, do feijão que já me é vendido como se diz, tem um termo... Ao futuro. Venda futura. Se agora mesmo eu posso aumentar a minha capacidade de produção de feijão e olhar que eu posso montar um silo de conservação do feijão em maior quantidade. E o comboio vai levar o meu feijão para a RDC. E o pagamento pode ser feito pelo BAI, que já está na RDC. Isto tem que acontecer. É esta praticidade que tem que acontecer. Acabas por dar razão. É ligeiramente o que o Eugênio dizia. Eu te dizer o seguinte, esse mecanismo que foi criado, nós temos que penetrar, e sabes que os angolanos têm pouca capacidade de penetração externa. É preciso saber lutar. Ok, o BAI já chegou ao Congo, sim, mas eu te pergunto, a relação entre privados, entre angolanos e congoleses, como é que ela se efetiva? Luís, isso tem que ser montado com muita estratégia e com apoio. Não vale a pena desassociarmos o próprio Estado neste compromisso. O Estado tem que fazer a sua parte. Não, o Estado tem que fazer muito esforço, inclusive na capitalização, para que esse projeto se materialize nesta visão como estás a colocar. Agora vamos olhar sim para aquilo que o Luís já havia tocado, que tem que ver com aquilo que o Porto de Cabinda arrecadou, perto de 34,8 mil milhões de kwanzas nos últimos 3 anos. Isso em função daquilo que são também as obras feitas, a modernização. Eu pergunto aqui, o Luís, é um pouco da resposta daquilo que o Governo tem vindo a investimento das infraestruturas portuárias, na resposta aos desafios logísticos do país, tornando mais modernas essas infraestruturas e capazes de responder a desafios até de países da região? Sim, mas eu diria de forma cética. Por quê? Porque o Governo tem que olhar o impacto do investimento que está a fazer com o Porto de Cabinda, não enquanto quantos mil milhões de dólares estão os privados, as pessoas a pagarem e ele a arrecadar. Não pode olhar por aí. Tem que olhar de que forma está a ter impacto, como nós estamos a dizer, na inflação, nos preços. Porque Cabinda é uma das regiões que se apresenta que a inflação teve ainda um impacto alto, porque nós vamos ver que no final os preços são inflacionados pela forma como elas lá chegam. A logística. Como as mercadorias chegam como até... elas chegam. Ou seja, Exato. o Governo tem que estar contente, não pode estar contente que faturamos milhares com quem passou no Porto. Tem que estar mais contente de ver que o Cabinda, o preço de 1 quilo de açúcar está quase igual com o preço no Zaire ou na região. E eu acho que é esta a finalidade que temos que ver da ligação por estas várias vias com o território de Angola de Cabinda. Por isso, estes valores, para mim, seria depois discutir como depois isso tem retorno para a vida de quem vive em Cabinda, mas assim conforme ela está, não é para mim uma questão de celebrar, olhando que ainda é difícil. Eu tenho experiências próprias que já não tive a possibilidade, tive que negar fazer negócio no território de Cabinda, porque quando fiz a matriz de cálculos,
Eu disse, se eu lhe trazer a mercadoria ali, não acredito que vais ter capacidade de comprar, não é? Eu acho que o governo angolano tem que ver um investimento mais assertivo para criar conexão, proximidade entre o território de Cabinda e o território do Zaire. Eugênio, aqui é o que disse o Luís, que não são tantos os números arrecadados, mas que a infraestrutura tinha de impactar diretamente na qualidade de vida das pessoas, sobretudo com a redução de preços que chegam à Cabinda. Não é? Os produtos que chegam à Cabinda. O Luís faz uma reflexão correta. Eu já fui operador de cabotagem para Cabinda, conheço bem e sei que o custo do produto que chega à Cabinda, pelas condições da forma como os agentes econômicos lá colocam, jamais terá um preço igual ou semelhante a uma outra realidade. E também aposta-se muito pouco pelo transporte marítimo. Sim, mas um transporte marítimo, eu creio que nós, e vi uma notícia... Não, disso aposta-se muito pouco, porque vemos operadores económicos a usarem, por exemplo, conhecemos pessoas a tirarem um peixe de Benguela a caminhões, a Cabinda, o arroz, de caminhões, entram pela RDC e esse aspecto eu não sei se vamos ver melhorado com as obras do Porto, do Caio, mas nós temos que aproveitar melhor o mar como um instrumento de ligação das províncias costeiras angolanas. Isso se resolve com ferros. Hoje, quem já esteve nas Gran Canárias sabe que a ligação entre aquelas ilhas é feita por ferros e são meios de transporte rápido, com comodidade, entram veículos pesados e as pessoas vão à vontade. Nós creio que estamos a atrasar nessa tomada de posição. Em alguns casos o Estado pode desassociar-se de uma, mas no caso particular desse tipo de iniciativa o Estado tem que colocar a sua mão. E repito, nesse capítulo da cabotagem, mas uma cabotagem não é uma cabotagem lenta que põe as pessoas... O que é que fez com que o angolano tivesse pouca cultura de viajar de barco? É porque levava-se muito tempo daquilo que é o comum. Mas hoje há meios mais rápidos que nos permitem aproveitar melhor a costa angolana como um circuito de comunicação entre as províncias. E isso é possível. Tirar mercadoria mais barata de produção que vem do sul e que rasga o oceano e chega a Cabinda, eu acho que é possível. Mesmo nesse tempo, termino só com uma questão. Mas por que não se fala da ponte de ligação Zaire e Cabinda? Moçambique ligou o seu território de ilha com... Foi feita uma apresentação esses dias sobre esse tema. Mas a questão é que eu sinto, não temos coragem de assumir e fazer aquilo que tem que ser feito. É impossível que no termo financeiro ou no termo de conhecimento, de tecnologia, ligar Zaire e Cabinda. Ou é simplesmente quando há uma vontade, ali está. Queres falar de campanha política, né? Quando há uma vontade de criar a expectativa que vamos resolver um problema, vamos dizê-lo, mas quando é para efetivamente fazer acontecer, todos falam de fininho, vamos estar falando mesmo dos barcos, mas é impossível ligar por ponte Zaire e Cabinda. Doutor Luís, eu acredito que pela contingência de recursos é uma obra grandiosa, não impossível, porque é uma matéria que sei que o setor tem estado a refletir e a levar adiante. Há um projeto em curso, mas eu gostaria, não agora com essas alterações climáticas que a Europa tem, mas um dia eu gostaria de levá-lo a fazer uma viagem de um ferry para perceber que poderia mudar o discurso e dizer, afinal de contas, podíamos aproveitar mais, rasgar o oceano. Mas eu já viajei de ferry. Rasgar, não, se calhar de um catamarã simples, mas um ferry veria que valeria a pena nós termos investido... Aqui em Luanda já tínhamos ferros. Aquilo é catamarã. Eu não sei, tecnicamente, então não sei o que é ferro. Não é algo impossível. Mas eu estou a falar da ponte. Tem toda a razão, mas relativamente à ponte, sei que o próprio setor tem estado a refletir, creio que há pouco menos de 5 em 5 anos. De 5 em 5 anos esse assunto é refletido. Mas para mim a solução viável também era aproveitarmos o mar. Temos que aproveitar mais o mar.
O tempo também já aperta-nos. Vamos olhar então para o último tema. A Constituição da República de Angola foi promulgada há 16 anos. A vossa reflexão ao olhar para a nossa Constituição promulgada há 16 anos? Olha, eu tive a primazia de realizar a primeira conferência internacional sobre a Constituição de Angola. E sempre quando chega a esta ocasião, e depois a TPA dá-me sempre este privilégio de fazer comentário nestes últimos 5 anos sobre esta questão. Mas eu digo aquela conferência, por quê? Porque ainda consulto as recomendações e os desafios que se colocaram durante aquela conferência, elas continuam a ser os desafios de hoje no nosso constitucionalismo. E para o cidadão perceber de forma prática o desafio que tem a nossa Constituição para realizar a sociedade, é muito simples perceber que sim, a forma como nós elegemos o presidente, como cabeça de lista, isto é muito simples. Mas há outras questões que há um entrave na forma da arquitetura da Constituição para o país conseguir andar mais politicamente. E uma delas é até na forma como hoje o poder executivo tem carta aberta para legislar tudo e mandar para o Parlamento, e o Parlamento estar impedido politicamente de dizer não, porque a iniciativa é de um outro órgão de poder e às vezes só espera que é o Tribunal Constitucional que vai ter que dizer não. Quer dizer, a nossa arquitetura constitucional não está a ajudar o país a andar na velocidade que hoje, na era que hoje estamos. Mas isto é uma discussão dos constitucionalistas que fizeram, mas é uma reflexão que se coloca para o país. Eugênio, a sua reflexão a estes 16 anos da nossa Constituição? Bom, pelo menos temos sabido com ela conviver e fazer o nosso caminho democrático. Para muitos é uma Constituição atípica, para outros é uma Constituição do momento que se impunha para que o país pudesse caminhar. O certo é que há um respeito pela Constituição, pelos atores políticos, pela liderança primária da República. Não vemos qualquer sinalização de atropelar a Constituição. Nós temos o Presidente como o mais alto magistrado da nação, tanto no mandato atual como no mandato anterior. Não vimos atropelos que nos pudessem colocar em perigo este texto ou este grande instrumento da nossa democracia. Então eu creio que não é estática, vai merecer sempre uma melhoria e atualização em função dos contextos, mas se para a nossa realidade serviu, é porque estamos de parabéns ao respeitar, sobretudo, os princípios, os preceitos constitucionais, sobretudo naqueles temas que nós já conhecemos, o mandato do Presidente. E vimos que, afinal de contas, a nossa Constituição atípica foi respeitada no quesito do mandato do Presidente. Muito bem. Mas isto nunca teve em causa. Não, então, não teve em causa como? Não, nunca teve em causa. Vocês não dizem que o Presidente queria fazer o terceiro mandato? Vocês quem? Não digo vocês, mas digo as pessoas. Não, mas escutem o que sempre o Presidente foi diz. respeitado ou não foi esse quesito? Mas nunca teve em causa desrespeito. Então como? Então como é que as pessoas... O Presidente da República se nunca mostrou vontade em alterar mandatos nenhum. Não, Luís, temos que ser aqui práticos. Sim. Para muitos... fala-se que o Presidente teria um terceiro mandato. E o Presidente mostrou que o terceiro mandato só havia de acontecer não é para muitos. se mexesse o na líder Constituição. da oposição havia dito... Okay. Não é... as questões Não, não devem ser explica-me ditas como são. o líder da Não. oposição- O líder da oposição havia pronunciado de que havia uma intenção Mas não- de se alterar. Mas isto nunca foi discussão política no Parlamento. Isso é propaganda política, meu caro. Opa! Bom, Fico feliz por Isso isso. não é debate, Fico por feliz por favor. isso. Então, Luís Jimbo e Eugênio Clemente, terminamos assim mais uma edição do Semana em Análise.
Aos dois, o nosso muito boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigado. Com a promessa de, no próximo domingo, estarmos aqui novamente. E assim, caro telespectador, obrigado pela sua atenção. O nosso pedido é que se mantenha aí, se não for descansar e se estiver a trabalhar, que continue com a televisão, porque a nossa missão é informá-lo. Mais uma vez, boa noite.